Cá estamos de novo na minha rúbrica do blog do foradejogo.pt, no apito final. Hoje o tema que vos proponho é falar de novo da questão do vídeo-árbitro, isto a propósito do jogo da meia-final da Taça de Portugal, entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga, e uma vez mais relacionado com o vídeo-árbitro na perspectiva das comunicações. Basicamente o que aconteceu ontem, para quem viu o jogo, foi que a dado momento o árbitro percebe-se que o seu mecanismo, o seu intercomunicador não estava a conseguir comunicar, nem receber nem comunicar com a cidade do futebol. Ou seja, não era um problema de comunicação da cidade de futebol para o Estádio de Dragão, porque essa continuou impecável, sem problemas, era mesmo ao nível do aparelho. Então, recapitulando rapidamente, até porque tudo isto está previsto no protocolo, todas as possíveis situações relacionadas com problemas entre a cidade do futebol, ao nível do vídeo-árbitro e a equipa de arbitragem no terreno do jogo. Em primeiro lugar, aquilo que está previsto é que o jogo tem que se realizar sempre. Portanto, se houver algum problema de intercomunicação, isto para evitar que depois algum clube se sinta prejudicado porque determinada situação não foi alterada em função da não comunicação, isto está previsto na regulamentação, no protocolo, o jogo tem que se realizar sempre com ou sem comunicação, porque o principal é a equipa de arbitragem, são eles que têm que tomar decisões e isso mantém-se. Portanto, nesse aspecto, uma falha de comunicação nunca pode ser razão para um protesto ou para, enfim, as pessoas podem naturalmente contestar, mas não podem legalmente protestar. No caso concreto de ontem, não foi, como disse, um problema de comunicação entre a cidade de futebol e o Estádio de Dragão, mas sim ao nível do aparelho. E uma vez que o árbitro não conseguiu resolver essa problemática, também há uma solução para isso, porque, como nós sabemos, existe um monitor nos estádios, tal monitor que permite ao árbitro receber as imagens da cidade de futebol para ir verificar um determinado lance dentro do protocolo, e com esse monitor também existem uns fones, portanto, um aparelhozinho que o árbitro coloca, e esses fones estão sempre ligados em direto, e, portanto, através desses fones é possível fazer comunicação. O que é que se altera nestas circunstâncias? Como nós sabemos, o árbitro sempre tem um lance, por exemplo, de penalti, só para dar essa ideia, em que o árbitro manda seguir e que acha que não é penalti, e a bola, entretanto, sai para fora do terreno de jogo, o árbitro nunca, em situações normais, recomeça o jogo sem receber um de 3 feedbacks do vídeo-árbitro. Ou um quer dizer, ok, segue, e, portanto, o árbitro sabe que pode seguir, um outro que é, espera que nós estamos a ver as imagens, ou uma terceira situação em que o vídeo-árbitro já viu as imagens e diz qualquer coisa que contraria a decisão inicial do árbitro, no fundo, que houve um erro claro e óbvio, e isto faz com que o árbitro vá ao monitor. A partir do momento que o árbitro se apercebe que numa determinada situação diária não recebe nenhum ok, pelo menos, tipo segue o jogo, significa que há um problema na comunicação. E a partir desse momento, a equipa de arbitragem e o árbitro, sabendo que há um problema de comunicação, se entretanto ocorrer um determinado lance de protocolo, a obtenção de um golo, para se perceber se foi legal ou não, uma queda de jogadores ou de um jogador na área, de possível penalti, o que o árbitro faz é, sabendo que o vídeo-árbitro não consegue comunicar para ele, nem para dizer ok, nem para dizer que houve erro claro e óbvio, o que ele faz é ele próprio tomar a iniciativa de ir ao monitor, colocar os fones e comunicar com a cidade de futebol para tentar perceber se pode reatar o jogo, recomeçar o jogo, se houve penalti, se não houve penalti, etc. E, portanto, estas situações estão contempladas e foi isso que, de resto, aconteceu. Aliás, houve decisões que a equipa de arbitragem foi tomando ao longo do jogo, ainda antes, digamos, de detectar ou de perceber que havia essa avaria. E o caso do jogo, que não deixa de ser curioso, que acontece ao minuto 10 e 57, portanto 11 minutos de jogo, é uma situação que, aparentemente, para aquilo que eu vi também na televisão, na altura as comunicações ainda estavam a funcionar. É o caso em que o Bruno Viana aparece caído na área, inicialmente num lance disputado com o Pepe, e depois, portanto, a questão que se coloca é que se o Bruno Viana é um pontapé de canto a favor do Braga, o segundo Braga bate o canto, e a questão é se o Bruno Viana sofre falta do Pepe ou se o próprio Fabiano, guarda-redes do Porto, depois comete alguma infração. Para já o árbitro achou que não, o vídeo-árbitro que ainda estava a comunicar, não havendo um erro claro e óbvio, também achou que não, e portanto o lance passou, e no meu ponto de vista, ao contrário daquilo que eu ouvi, portanto, de outros comentadores, ou de outros comentários especificamente, para mim o lance é perfeitamente legal, até porque nas repetições, mesmo sem mais câmaras, só com aquelas que foram na transmissão, percebe-se que o Bruno Viana, ao tentar fazer a sua movimentação, é ele que vai chocar com a cara e com o rosto no ombro esquerdo do jogador do Porto, do Pepe, que está na sua frente e ganhou posição. E quando o Bruno Viana já está em queda, e portanto já se equilibrou, já caiu, é que aparece o Fabiano, que não acertando na bola, porque obviamente o jogador do Porto interceptou a defesa, acaba por promover um contacto, mas esse contacto não faz com que tenha sido falta, não faz com que tenha impedido o Bruno Viana de chegar à bola, de se ter continuado a jogar a bola. Portanto, o Bruno Viana já tinha chocado, e de forma fortuita já tinha caído. Portanto, é um lance perfeitamente legal, bem ajuizado pelo árbitro, bem, digamos, confirmado pelo vídeo-árbitro, não há penalti neste caso,
contra o Futebol Clube do Porto nesse lance. Era isto hoje que eu tinha para falar, aproveitando este lance, porque surgiu dúvidas se efetivamente as comunicações estavam a funcionar ou não, e explicando um bocadinho, uma vez mais, a questão, digamos, protocolar de quando houver falhas das comunicações, ou neste caso do aparelho de recepção do próprio vídeo-árbitro, do árbitro em relação ao vídeo-árbitro. Para a semana teremos cá, mais uma vez, uma rúbrica aqui no nosso blog do foradejogo.pt do apito final.